Salve, salve, galera! Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu não sei que horas você vai estar assistindo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Caixa de Ideias. Hoje vai ser um pouco diferente. A nossa convidada é uma mulher maravilhosa, empoderada, né? Chique, super elegante. Seja bem-vinda, Lara Amantes! Vou mandar colocar umas palmas. Tô me achando com essa descrição já. Pura verdade, tá? Muito Falei, obrigada. super elegante. Sempre que a gente se encontra, tá? Um arraso. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, fico feliz. Hoje tem muita história pra contar. Bora. Ai, tô até nervosa. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores. Estúdio Subúrbia, onde a galera pode vir fazer fotografia. Fotografia, produção de conteúdo. E tem o franguinho Vale Art Chicken. Gente, você que é de Vila Velha precisa experimentar o Vale Art Chicken. Sério. Não é porque ele é nosso patrocinador. Não é. Vocês, quem me conhece sabe, vou colocar uma camisa branca e vou falar, né, fazer aquele vídeo do quem me conhece sabe, tá? Que eu sou viciada em comida. E quando eu falo, é real. Então, gente, sério, peçam apenas Vale Art Chicken. É maravilhoso. Você vai ter essa oportunidade ainda. Eu quero. Só de ver essas fotos aqui, esses vídeos, já dá água na boca. Não, e normalmente chega aqui, né, a porção. E a gente não pode mais comer aqui ao vivo, porque o barulho, a crocância, pega no microfone. Então, e é aquilo que a gente come e vai lambendo os dedinhos depois. Você lambe os dedos, beiça a caixa, meu filho. O que tiver aqui, vem junto. Então vamos começar nosso bate-papo. Lara, se você pudesse definir sua vida numa peça de roupa, vamos começar já com polêmica. Polêmica. Justifique sua resposta. Esse justifique sua resposta é muito boa. Olha, é muito difícil porque definir a vida? Que pergunta profunda! De onde você tirou? Tá, Você talvez já começa quebrando a gente. Definir a vida. Ou um momento seu atual, assim. Faz eu vou falar, assim, os uma últimos peça. anos, talvez. Uma assim. peça que eu considero chave, coringa, e que na minha vida e na minha personalidade ela entra em qualquer momento. Calça jeans. Eu não preciso nem dizer que eu sou defensora do jeans. Eu já tô aqui dos pés à cabeça de jeans. Isso muito me alivia. Isso muito me alivia. Mas eu sou uma defensora. Eu adoro uma calça jeans. E eu jogaria em qualquer ocasião. Legal. Porque você preza pelo conforto? 100%. Você é a pessoa que fala assim, vou de tênis ou vou botar um salto alto? Depende. Depende da ocasião, claro. Depende, na verdade, do meu desejo de comunicação. Porque na minha área, que é consultoria de imagem, eu prezo muito por isso. Qual é a sensação que eu quero causar nas pessoas? Qual é a impressão que eu quero gerar através da minha imagem? E a imagem tem esse poder. Com né? certeza. Eu brinco que o nosso cérebro, ele é como o chat GPT. Se você dá um comando ruim, a resposta vai ser meia boca, vai ser ruim. Se você dá um prompt perfeito, a resposta vai vir muito boa, é ou não é? Com certeza. E é assim com a nossa imagem. Então, se eu me visto de forma aleatória, a resposta comportamental das pessoas à minha volta vai ser ao acaso. Eu não tô sem nenhuma estratégia visual. Mas se eu tenho uma vestimenta, uma imagem ali mais intencional, certeira, eu sei o que eu quero causar nas pessoas, aí a resposta vai vir do jeitinho que eu quero. Como diz... Gente... Como diz o mineiro. Como diz o mineiro, Lara. Mineira de onde, Lara? Mineira do Vale de Jequitinhonha, em Araçuaí. Nu! Isso é mais forte que eu, gente. Esqueci agora. Perdoa a memória aqui da mãe. Você está falando né, da imagem que você quer passar, né, da mensagem. Mas você sempre foi muito vaidosa desde a infância. Como é que veio isso? De onde surgiu? De onde surgiu? essa Mas profissão? na infância você era vaidosa? Adolescência? Nunca fui. Nunca foi? Nunca fui vaidosa. Hoje você se considera uma pessoa vaidosa? Também não. É isso. Tá bom, obrigada. Encerramos por aqui.
Eu não me considero uma pessoa vaidosa, que gosta de se produzir, de estar sempre impecável. Eu gosto de me cuidar. O que é diferente de ser vaidoso. Exatamente. Né? Eu gosto de me sentir bonita, de fazer o básico. Sabe aquele básico bem feito, o arroz com feijão? Funciona. O básico que funciona. Mas ser vaidosa de ter prazer ali, de acordar, passar uma maquiagem. Eu brinco que a melhor parte da maquiagem é quando eu tiro. Porque... e assim, a imagem é pessoa por pessoa. A gente poderia chegar aqui e passar uma listinha, uma receitinha de bolo, o que você precisa para se sentir bem, para ser vaidosa. Não existe isso, gente. Existe. É individual, é você se sentir bem na sua rotina, do seu jeito. E eu não me considero. Nunca fui apegada. Surgiu em algum momento. Eu confesso que eu tô muito curiosa pra pessoa que fala assim, não, eu nunca fui... Eu prezo pelo conforto, nunca fui vaidosa para falar, tá aí, vou trabalhar com imagem. Mas, vou trabalhar com moda, com imagem, com beleza. Eu estou curiosa. Muito, 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 muito curiosa. Eu notei aqui, gente, que vocês conhecem cabeça de mãe, né? Do que eu quero saber da Lara. Teve algum momento que você percebeu que a imagem pessoal podia mudar? Tipo assim, será que a maneira que as pessoas estão me tratando, como eu sou vista no emprego, algo do tipo, fala assim, pô, se eu mudar a minha imagem, talvez isso mude. Teve. E aí eu preciso puxar um gancho da minha história um pouquinho mais antiga para te contextualizar. Eu sou advogada de formação. Eu ia perguntar sobre isso, ai meu Deus. Então, eu sou formada em Direito. Eu venho de uma cidade muito pequena. Araçuaí é um ovo. Quantos habitantes? Deve ter... Uns 12 mil? Não, é maior. Deve ter uns 30. Se tem maior. 30, é maior do que a minha. Qual que é a sua? Eu sou nascida em Inhapim. Não conheço Inhapim. Tá vendo? Claro. Ninguém conhece Inhapim. Araçuaí ninguém conhecia. Até descobrirem o lítio. Agora, menina, tá vindo gringo de tudo que é lugar para explorar o lítio na minha cidade. Mas, enfim... A questão é que Araçuaí, você ou ia trabalhar no terceiro setor ou ia embora para estudar, né? Então, assim, meus pais ralaram muito para ter uma condição de me mandar, a minha e a minha irmã, para fora, para a gente estudar, né? Trabalharam muito e isso sempre foi uma prioridade. Fora você estudou onde? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, isso sempre foi uma prioridade lá em casa. Estudar, tinha que concluir os estudos. Só que... eu queria muito fazer psicologia. Meu Deus. Olha que loucura. Que bom, né? Plot twist que vai surgir. Psicologia, direito e moda. Eu queria muito fazer psicologia do fundo do meu coração. Ainda sou fascinada com essa área. Você ainda vai se formar nisso? Não sei. Sentar a bunda mais 5 anos e encarar uma faculdade, eu não sei. Mas, fato é que quem é do interior talvez se identifique. Ou você é médico, ou engenheiro, ou dentista, ou o quê? Advogado. Não existe outra opção. Não. São as profissões mais tradicionais. E talvez, assim, lá na minha cidade, você pode ser farmacêutico. O farmacêutico lá é quase médico. Farmacêutico, então. Lá é quase médico, né? Não passou na medicina. Tô brincando. Não, lá... Mas não tem isso, essa lenda urbana? Tem. Na minha família, por exemplo, né, meus pais moram na roça, lá no Inhapim ainda, onde eu nasci e tudo. Pra você ter uma ideia... Inhapim tem 24 mil habitantes. Eu não moro lá. Eu vim embora de Minas há muitos anos. Mas as pessoas de lá me conhecem. Uhum. Sabem de quem que eu sou filha e sabem de quem que eu sou neta. Eu não tenho ideia de quem são as pessoas. Em Araçuaí é exatamente isso. E lá, outro dia, meu pai estava passando mal. Eu falei, mãe, leva no médico. Não, eu levei lá na farmácia do Rafael. É isso! Gente, é a mesma coisa. Meus pais também ainda moram no interior. E aí o farmacêutico que consulta. Né? Ele é melhor do que os médicos. Porque o médico, por exemplo, que quando faleceu na cidade, a cidade parou. Ele, inclusive, né, fez o parto no meu nascimento. Foi médico da minha família inteira, era médico do meu avô. E o dia que ele faleceu, parou a cidade, porque todo mundo conhecia ele, todo mundo era paciente dele. Mais conhecido que o prefeito. Com certeza. Mais popular que o prefeito. Quem é de Minas, lá de Inhapim, sabe? O doutor Francisco literalmente fechou tudo. Juro pra você, parecia feriado. Nossa. A cidade não funcionou no dia do enterro dele.
Acho que Araçuaí é um pouquinho maior. Pois Inhapim? Inhapim. Mas aí, a memória aqui, não é mãe, mas a gente, duas mineiras conversando, a gente vai se perder em vários momentos. Mas tudo bem, a gente se perde, mas a gente se encontra. Exatamente. Tô falando que eu saí de Araçuaí para estudar e fui cursar Direito, porque era o que tinha. Era o que tinha. Dentre as minhas escolhas ali, era o que tinha. Entre a medicina e o Direito? Não, eu não tinha dúvida entre as opções que me foram dadas. Minha mãe não permitiu que eu cursasse Psicologia, né? Mas entre as opções que me foram dadas, eu fui pro Direito e fui muito feliz no Direito. Adorei o curso, fui muito feliz mesmo. Mas eu sempre tive uma carinha de menina. Eu tenho 31 anos hoje. E as pessoas... Você revela a idade. Revelo, não tô nem aí. Tem muitas tenho 31 anos. Mas as pessoas ainda me veem com... Realmente não parece. Com uma cara mais nova, mais jovem. E no Direito, isso é muito forte, porque você vai trabalhar numa área... E a minha primeira experiência foi no mercado de seguro automotivo. Nossa! Era uma empresa de proteção veicular. Então, tinha uma outra advogada e homens. E assim, horrível. Era muito louco. Foi o primeiro momento que eu tive um contato direto ali com a realidade do direito e eu precisava trazer autoridade, mostrar que eu era boa no que fazia, mas ao mesmo tempo as pessoas olhavam para mim e não enxergavam essa credibilidade. Você entende que isso era talvez pela idade ou também pelo fato de ser mulher? Eu não entendia. Eu não entendia. Fui entender depois de mais velha, né? Com a maturidade. Eu falo que maturidade exige couro, né? Quando a gente tem a pele fina, você não é considerado... E eu tinha a pele fina naquela época. E eu tinha uma chefe, mulher. E olha que legal. Ela hoje é minha cliente de consultoria de imagem. A gente inverteu os papéis. Olha que legal. E ela revelou para mim que ela precisou adotar uma postura masculinizada no sentido de vestir, de comunicação, para se impor ali. E na época ela me incentivava. Ela falava, Lara, 0 vaidade, tá? 0. Lara, a gente Agora tem que fazer as unhas. Uma dúvida aqui. Não, Fala. Termina de contar. Que ela me Senão incentiva... a gente se perde de novo. A gente se perde. Ela falava assim, Lara, você precisa fazer as unhas, nós conversamos, gesticulamos o tempo inteiro, você precisa passar uma maquiagenzinha. E assim, eu achava aquilo ridículo. Falava, gente, é claro que não. E me arrumar, olha, eu acordava cedo, tinha que pegar ônibus, às vezes eu não tinha tempo de parar para almoçar, eu almoçava minha marmita dentro do ônibus. Que dirá acordar mais cedo pra passar uma maquiagem. Então, assim, passar maquiagem e dormir mais 10 minutos, a gente entendeu? Tá brincando comigo. É claro que não. Então, eu ia do jeito que eu tava. Até ir ganhando um corinho. E, assim, foi literalmente no Direito que eu entendi que a imagem... Talvez, naquele momento, assim, a imagem talvez poderia sim ter um efeito... Né, em conjunto com a expertise e tudo. Mas foi o primeiro momento que me deu esse start. Você falou de se arrumar e tal. Eu vi uma entrevista com uma delegada. Não sei se você tem, talvez, alguma cliente que é policial e tem essa coisa, né? E ela conta que ela é nova também. E o pessoal... Ela não era respeitada. E ela falou assim, e ela ouviu de muitas pessoas falando assim, delegado, você não pode ficar vindo se maquiando, de brinquinho, passando batom, unha de gel, que não sei o quê. Ninguém vai te levar a sério. E ela falou, não vou deixar, eu sou mulher, não vou deixar de me arrumar só porque o cargo que eu exerço hoje assim, estatisticamente tem mais homens ocupando e eu tenho que ser, ter uma aparência mais masculina, eu vou deixar minha vaidade de lado. Não, eles vão me respeitar e tudo. E ela falou que já ouviu muita gracinha de preso, de policial, de advogado e tudo. É muito complicado. É complicado porque tem 2 lados, 2 vertentes interessantes nessa história. A primeira é a cultural. Não tem jeito. Não tem como correr. É um ambiente predominantemente masculino em que vivemos numa cultura predominantemente machista.
Então, não tem muito para onde correr. Culturalmente, existe esse preconceito. Mas uma outra vertente é a da neurociência, que é a maneira que os seus olhos interpretam tudo aquilo que ele vê. A neurociência, de grosso modo, ela estuda o comportamento cerebral, né? E aí tem estudos que revelam que os nossos olhos captam uma imagem. Essa imagem é absorvida como uma narrativa visual, uma historinha. E é convertida numa percepção emocional. Meu Deus, vocês estão vendo, né? Caixa de ideias também é cultura. Então, exemplo, quando você sai, bate o olho numa pessoa e pensa, nossa, essa pessoa parece ser tão legal. Nossa, essa pessoa parece ser um pouquinho antipática. Sabe aqueles preconceitos, no sentido real da palavra? De preconceito. É por isso. Porque o nosso cérebro, ele lê imagens 60 mil vezes mais rápido do que qualquer outra forma de comunicação. Por isso que você usar a imagem ao seu favor é tão inteligente. Então, assim, o que eu trabalho, inclusive, com as minhas clientes. E talvez seja o caso dessa delegada, né? Dessa policial. Isso. Você não precisa deixar a sua identidade, deixar de ser mulher, perder o seu DNA. Mas é possível conciliar para que a mensagem que você gostaria de transmitir chegue de forma correta no interlocutor. Entende? Então, não se trata de vestir um personagem, de colocar máscaras, até porque máscara não se sustenta, né? Mas é você unir o útil ao agradável, sim. Entende? E tem um outro ponto já em relação à cultura, né, do ambiente machista. Eu não sei se você conhece ou já acompanhou Gabriela Prioli. Ela é uma advogada muito famosa, muito reconhecida e tem um podcast com Leandro Carnal, que é um historiador. Sim, eu tô assim, gente, será que é a mesma que eu tô pensando? Uma loira, bem bonita. A Gabriela Prioli, ela tem uma fala no podcast que eu acho fantástica, que é o seguinte. Ela tem uma filha, menina, né? E ela fala que vai ensinar a filha a incentivar a filha a quebrar padrões. Né? Não é porque você está com uma roupa curta que você pode ser... Mas antes disso, você precisa entender que o mundo é de um jeito. E naquele momento você não consegue mudar. Corte polêmico isso aí, né? Então, enquanto o mundo é mundo, para você conseguir o que você quer, infelizmente é preciso dançar conforme a música. Ainda que por um tempo. A partir do momento que você conseguiu o seu lugar, conseguiu o seu destaque, aí você pode quebrar padrões. E foi o que ela fez na história dela. Ela veio da periferia, ainda que dentro de todos os privilégios de mulher branca, loura, dos olhos claros, ela veio da periferia, precisou trabalhar muito para conseguir alcançar um cargo hierárquico, que ela virou sócia num grande escritório de direito. Mas ela precisou dançar conforme a música, por muito tempo. Depois que já estava ali, que ela já tinha um nome, que ela já tinha autoridade, aí sim, é o momento de quebrar padrões. Porque se você quebra, e aqui fica uma mensagem até para quem está começando, né? Essa nova geração, que é a geração que gosta de quebrar padrões. Isso é maravilhoso, esse ímpeto, essa vontade de mudar. São muito impulsivos. Isso é muito legal, mas entenda, se você começa antes da hora, se você começa a querer quebrar padrões, enquanto você ainda está nos primeiros degraus ali da escada da vida... Você vai quebrar, vai ser a cara. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, assim, manter o ímpeto de mudar é legal, como a delegada, e aí até retomando antes que a gente se perca. Mas talvez ela precisou, por muito tempo, manter uma determinada imagem, um determinado padrão, até chegar onde ela chegou hoje. Essa parte eu não acompanhei, eu vi só esse trecho, né, da entrevista dela. Lembrei aqui de uma coisa, gente, que eu não pedi, e aí eu preciso, até te peço licença aqui encarecidamente, Lara. Por favor, gente, quem está assistindo, se inscreve no nosso canal.
A gente precisa dessa ajuda, é uma maneira de você nos apoiar. Falar assim, ai, que legal, porque é muito bonito você mandar mensagem, nossa, Lorena, Léo, vai com tudo, eu estou super apoiando, fala da boca pra fora. Não, vai lá, gente, eu não tô pedindo dinheiro, não, é uma inscrição, sabe? Se você não se inscrever, vai ser igual aquelas correntes antigas do Orkut. Se você não fizer isso, você vai ter 7 anos de azar. Tá? Então, é isso. Se você não se inscrever, o dia que Jesus voltar, você não sobe. E não vai ser nem pelo peso. Tá amarrado. Deixa eu te perguntar. Você lembra quando foi a primeira vez que alguém te pediu ajuda com imagem? Você deu sua primeira, assim... Sem perceber, você teve a sua primeira consultoria? Não. Você não lembra? Aliás, lembro, minto. Para eu chegar na consultoria de imagem, foi chão. Porque eu não sabia que existia isso. Como eu nunca fui apegada... E olha que engraçado, a maioria das minhas colegas... Eu acho que você já pode emendar essa história aí da sua primeira consultoria, às vezes então, meio que sem saber em como você virou... Como que você entrou nesse mundo da moda? Porque do direito... Eu não conhecia essa profissão. Como eu te falei. É uma profissão nova, eu sempre ou não? fui relativamente nova. Mas não é assim, muito recente, não. Mas é relativamente nova. Ainda não tem uma faculdade, por exemplo, né? Nunca tive vaidade. Nunca fui uma pessoa de gostar de me arrumar, de gostar de me olhar no espelho. Pelo contrário, eu sempre tive muito complexo. Olha que loucura. Então, era aquela menininha magricela. Sabia. Não parece, mas eu passei por isso. Quem me conhece sabe que eu tive a minha fase sanfona. Se me apertasse, eu tocava um forró. Então. Eu tive muito magrinha, muito gordinha. Ia e voltava. E assim, a idade que isso acontece, as pessoas são muito cruéis, né? Principalmente os coleguinhas. Família então, assim, não? Família também. Família também. Família, mas os amigos, assim... Mas a gente que é dessa geração e sofreu bullying na própria família, hoje é mais forte psicologicamente. Nossa, muito mais. Amor, não me fale. Quem é hater de internet? É porque vocês não têm irmão mais velho, né? Eu sou filha única. Quem sofre com hater de internet não tem irmão mais velho. Eu sou filha única, mas... Então eu tô mais carrancuda que você. Nesse ponto, mas a minha família é muito grande. Isso meu pai... O pessoal fala assim, é filha única... princesinha do papai. Meu pai falava assim, só se for a Fiona, gente. Porque não tem nada de princesa. Nem o pé... Ele fala que só o meu pé que é de princesa. Dó. Porque apesar de ter 1,70 de altura, eu calço 35, 36. Pelo menos o pezinho... O pezinho é de Cinderela. Alguma coisa tinha que vir delicado, né? Mas aí, eu sempre fui muito complexada com a minha imagem. Eu era muito magricela. E na fase do patinho feio, sabe aqueles 14 anos? Na adolescência, quando você olha as suas amigas toda bonitinha. Quando os meninos começam a ter interesse... E a gente lá toda desgrenhada. Eu era o patinho feio total. Nossa magrela, senhora, sem peito, sem bundas, perninha de siriema. E sabe o que é pior? Não sei se na escola que você estudava tinha isso. Tinha aqueles concursos de festa junina do mais bonito da escola. Não tinha isso, mais bonito não tinha. Mas, nossa, gente, que bom, gente. Eu nunca... Eu sempre era assim, tadinha. Não, não que isso me atingisse, mas assim... Eu sabia o meu lugar. De, tipo assim, o pessoal nunca ia chegar e falar assim, pô, vamos botar a Lorena esse ano. Você percebe que a maioria desses complexos, nós que causamos, é um complexo, era mais meu comigo mesma, do que as pessoas chegarem pra falar. Porque na cidade eu acho que tem muita comparação. Muito. Eu me comparava muito com as minhas amigas. Muito, eu acho que é natural isso da idade, E aí eu me colocava numa posição de inferioridade e aquilo inconscientemente era alimentado por mim mesma. E aí fui pro direito, comecei a entender a questão da imagem e tudo mais. Chegou a pandemia. Tudo bom? Tudo bom? Pandemia, todo mundo em casa. Eu falei, olha, tô aqui, não tô fazendo nada. Eu entendi que esse negócio de imagem faz super sentido. O que eu fui fazer? Abri uma loja de roupa. Olha que loucura. Eu que nunca gostei, nunca soube me vestir. Porque... Você decidiu abrir no meio da pandemia?
em casa, online. Comprei as roupas e tal, e aí eu vendia. Só que o que acontecia? Eu perdia a venda porque eu ficava dando palpite. Meu Deus. Eu queria Você ajudar não tinha a o pessoa. papo de vendedor, naquele negócio ficou horrível e o vendedor falando, nossa, não tá era maravilhoso. isso. Eu era boa vendedora. Eu Mas tenho você era papo vendedora vendedor. sincera. Isso. Porque Entendeu? tem vendedor que a gente olha no espelho, você tá o rascunho do inferno e o vendedor fala, nossa, super combinou com você. Qual que era o meu propósito com essa loja? Ajudar a pessoa não a ter mais uma compra para colecionar coisas no armário. Era ter alguma coisa que realmente fosse útil. Sabe? Que viesse para somar. Porque na minha cabeça, se eu prestasse uma venda consultiva e essa compra fosse de fato transformadora e útil, a pessoa ia voltar. Isso aí. Essa era a minha ideia. E aí, para eu conseguir seguir por esse caminho da venda consultiva... Assim, né? De venda. Porque você não é capixaba. Porque o capixaba tá se lascando pra venda. Sim, total. Até beber uma água aqui, que isso dá polêmica. Polêmica. Gente, o atendimento capixaba, pelo amor do Senhor. Olha, e aí eu comecei a estudar. Falei, o que mais eu posso aprender para passar para essas pessoas, para o meu cliente? E comecei a estudar o quê? Consultoria de imagem. Foi aí que eu descobri. E aí eu descobri que... Sou boa nisso. Cara, eu descobri que existem modelagens de roupa perfeita para cada tipo de corpo. E aí isso acendeu várias luzes, porque... Sabe quando você compra uma roupa na internet que fica linda na digital influencer, que fica linda na modelo, mas quando você veste, você olha e fala... Meu Deus. Que isso? Mas, né? Ficou tão legal nela. Ou às vezes você vê uma amiga vestida na vida real e fica legal, você compra e em você não cai bem. Mas isso não vai contra... Assim, né? Os dias de hoje, atualmente, o pessoal fala assim, não existe isso. Eu me visto como eu quiser. Mesmo... Veste mesmo? Então. Te devolvo a pergunta. Não. Eu olho e falo, cara, você pode vestir o que você quiser, mas eu sou desse tipo. Será que tudo lhe convém? Será que fica legal mesmo? Mas esse convém, ele vem... Porque, tipo, é o que você falou, existem as peças que são melhores para pro formato de corpo. Tem gente... Eu não sei falar, né, o formato do corpo, mas tem a mulher que é mais violão, tem uma cintura mais fina. Tem mulher que não tem muita cintura e tal. Então, tem esses cortes, né? A cintura mais alta, a cintura mais baixa, o decote quadrado, essas coisas. Mas tem gente que tá nem aí. Veste, se tiver marcando, deixa marcando. Se tiver mas transparente, depende da sua intenção. Porque, por exemplo, existe um padrão de moda que as pessoas acham que a consultoria de imagem ele vai te levar para dentro desse padrão de beleza. Vai te levar para dentro da mulher violão, da mulher mais magra, da mulher elegante, do closet 100% neutro. Quando, na verdade, a consultoria de imagem vai revelar quem você é. O trabalho é o que te valoriza, né? Quem você é a sua identidade. Que legal. É a sua identidade. Então, Forte no primeiro isso. encontro de consultoria... Eu pergunto pra você, quem é a Lorena? E eu vou te devolver essa pergunta, então. Vamos lá. Vamos inverter os papéis. Quem é a Lorena? Não tenho independente de marido, sem falar em marido, sem falar em filho e sem falar em profissão. Não tenho... Eu juro pra você, eu não sei te responder isso hoje. Nossa, teve uma época que eu super saberia. Super saberia. Então, Juro. por que você acha que eu posso me vestir do jeito que eu gosto, que eu quero? O que você quer? O que você gosta? Se você não se conhece, você consegue entender que o buraco do queijo é muito mais embaixo? Não, você falar assim, tirando a mulher, a Lorena, por exemplo, mãe. Porque hoje, se eu for olhar, Lorena, o que você é? Mãe, o que você veste? O que é confortável e o que é fácil para eu amamentar. É assim que eu decido as minhas roupas. Né? Mas se eu tirar, eu não sei. A gente se perde nos papéis que a vida vai nos colocando. Mas eu acho que eu continuo buscando pelo conforto. Eu cheguei numa idade... eu a velha. Mas eu tenho... Agora eu tô com um espírito de velho, eu prezo bastante pelo conforto. Eu também. O conforto, pra mim, é inegociável. Não sei como que a gente chegou nesse assunto aqui agora, mas o fato é que
quando você não conhece a sua identidade, quando eu falo identidade, é personalidade, seus valores, seu desejo, o seu corpo, você fica muito mais vendido para as tendências de moda. Então você fala assim, eu visto da forma que eu quiser. Será mesmo? Porque existe um mercado muito maior do que você, tentando te influenciar e trabalhando com o marketing inconsciente o tempo todo. Então, será mesmo que esse seu autoconhecimento e o seu desejo autêntico é suficiente para quebrar todo esse marketing mundial que está te bombardeando? E será que é o que você quer ou o que você... Tipo assim, não, eu vou vender pra causar, vou vestir pra causar. Entende? Uhum. Tem essa linha Tem duas linhas de raciocínio quando a gente fala sobre imagem. A primeira é futilidade. A imagem é futilidade. É pra quem tem dinheiro, tempo, e eu não tenho nada disso, então não preciso, né? Não tenho ainda o corpo ideal, então futilidade. E a segunda é sobre a liberdade de expressão. Eu posso me vestir do jeito que eu quiser, porque a minha imagem não reflete, não diz quem eu sou, certo? Uhum. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Forte, hein? Aí a gente volta para aquela parte da neurociência. E existe um mecanismo no seu cérebro que você não conhece e que ele é ele é inexplorado. Quando você se veste sem intenção, você dá para as pessoas o poder de deduzir quem você é. É aquilo que eu te falei, não significa que você vai utilizar a sua imagem como uma máscara, como um personagem. Se você quiser, você pode. Tudo bem. Mas é você saber quem você é e conhecer na roupa, conhecer nas modelagens, o que aquilo vai comunicar. Uhum. Então, é através da imagem... Lembra que eu falei que a gente lê uma imagem 60 mil vezes Sim. mais rápido? Então, é você chegar e, num primeiro contato, sem abrir a boca, as pessoas entenderem quem você é, qual o seu valor, qual a sua autoridade, qual a sua competência. Então, é para você usar ao seu favor, para falar quem você é, entende? A gente vê isso muito em filme. Você coloca uma série, bate o olho na mocinha e na vilã, você já sabe exatamente quem é. Verdade. Isso é estudado. Não é por acaso. As cores são muito utilizadas... Muito reflexivo que você está falando. Eu vou ficar aqui. Não, as cores são utilizadas de forma estratégica. Já percebeu que filme de terror, geralmente, é tudo muito penumbra? Tudo muito mais escuro. Esses efeitos geram sensações. De novo, tudo que a gente vê é absorvido em forma de narrativa e convertido em uma percepção emocional. Então, você vê aquela cena, vê aquela mistura de cores, aquele impacto. Então, tem a mocinha, geralmente, ela tem o cabelo mais ondulado, tem a roupa mais leve, fluida. A vilã vai ter sempre o cabelo reto. Lembra a Paulina e Paola Bracho? A Ou aquele super loirão. Exato, batom vermelho. Então, isso é estudado para gerar percepção. Batom vermelho é uma polêmica. Polêmica. Porque batom vermelho é para todo mundo? Não. E assim, aqui eu preciso de um adendo. Tudo é para todo mundo. Uhum. Porque até para quebrar a regra, é importante você conhecer a regra. É verdade. Então, na verdade, tudo é para todo mundo, desde que você tenha um desejo de comunicação ali, você tenha uma estratégia por trás daquele batom vermelho. Vou te falar uma estratégia interessante por trás do batom vermelho. Advogados. Aí eu volto para minha antiga profissão. Uma pessoa que tem uma cara muito novinha, de menina. Você concorda comigo que se eu colocar um batom rosinha ou nude para uma audiência de embate, eu vou ficar completamente fragilizada? Eu já tenho uma aparência apagada. Sou mais clara. E isso vale pro esmalte também. Total. Pra cor do esmalte. Total. Eu não vou lembrar, há alguns bons anos atrás, falaram isso comigo sobre a cor do esmalte. Uhum. E aí teve um período da minha vida que eu usava mais... Praticamente só pintava as unhas de vermelho. Força, né? Precisava, porque é a mensagem que você quer passar, né? É.
Então, sem saber, a gente vai trabalhando isso. Intuitivo, e eu falo muito isso. Quando a gente trabalha uma estratégia de imagem, o mal das pessoas é focar no que os outros estão percebendo. Eu quero ter uma estratégia de imagem porque eu vou a uma audiência e eu quero causar ao meu adversário ou ao juiz uma percepção disso e daquilo. Legal, válido, mas antes do mundo te enxergar, você se enxerga. E o seu cérebro trabalha da mesma forma que qualquer outro. Sim. Então, você se olha no espelho e sente isso. Eu preciso de mais força, eu preciso de potência. E você intuitivamente vai trazendo. Não que a gente use isso de forma inteligente no dia a dia. Por quê? Quando você tá no seu pior dia, esmorecida, cabisbaixo, desanimada, eu te pergunto, o que você faz? Nossa. Bota um pijamão velho, aquela camisa velha do marido que nem tem cor mais, de tão desbotada. Aquela camisa do Vote Chapa 2 do bairro. A camisa do político. E aquilo gera um efeito sobre você. Parece é aquele famoso, eu tô cansada de tanto descansar. Você pode passar o dia inteiro na cama, você não vai ter ânimo. Vira uma bola de neve, porque você tá mandando, aí o chat GPT, que é o cérebro, você tá mandando prompt ruim pra ele. Então, nesses dias... É que você tem que se arrumar, tem que viver. É o dia que você precisa se arrumar. Coloca uma roupa colorida pra trazer astral. A cor tem muito esse poder. Por exemplo, se deixar aqui, a gente vai falando. Eu lembrei de uma coisa. Olha só, você chega num hospital, eu dou sempre esse exemplo para as minhas clientes. Quais as cores de um hospital? Nossa. Predominantemente branco. Azul clarinho, ou verde. Claro. Branco por quê? Porque o hospital precisa transmitir a sensação de asepsia. Você precisa estar no hospital e sentir que é limpo. E tem uma coisa interessante também que eu não sabia sobre o tom claro, inclusive dos uniformes. São cores claras que é mais fácil distinguir o sangue. Eu não sabia disso. Isso também não sabia. Essa porque novidade. Muita gente questiona, às vezes, fala assim, porque o famoso tem uma babá, tem isso, e obriga a usar branco. E aí, uma vez, uma babá falou assim, não, se tiver sujo de sangue, vê de longe. Exatamente, os atendimentos até mesmo no hospital, porque eles manuseiam pacientes todo momento e se sujar de sangue, eles vão perceber. Falo, qual paciente? Sim, faz sentido. Eu falei, nunca tinha parado pra pensar nisso, não. Branco é asepsia, sim. Limpeza. Azul e verde claro, obrigada. Azul e verde claro é tranquilidade, serenidade. Você já imaginou um hospital de parede vermelha? Nossa. Aí você está com seu filho doente, passando mal, você chega no hospital de parede vermelha. Entendo, dá até uma aflição de pensar, né? Aí, mas o que tem vermelho? Dia dos Namorados. Olha só. Por quê? Calor, energia, fogo. A cor mexe, né? A gente cor mexe. Trabalha com design, a gente vê muito isso. Na hora de criação de identidade visual. Total, isso no marketing é muito forte. Tem uma polêmica. Psicologia das cores, né? Psicologia das cores. Tem uma polêmica hoje em dia a respeito da igreja de parede preta. Já ouviu falar? Lógico, né? Óbvio. Tem um aqui no final da rua. E assim, a igreja de parede preta, a intenção por trás foi de atrair os jovens, um ambiente mais descontraído. Me corrijam se eu estiver falando besteira, se tem outra intenção por trás disso. Mas até onde eu sei é isso, né? Mais jovial e tal. Mas por que tem gerado tanta polêmica? Porque o preto, a cor preta, é incoerente com a mensagem. A mensagem de uma igreja de paz, de salvação, de tranquilidade, ela é incoerente com a sensação trazida pelo preto. Né? Pelo preto, sem falar historicamente, biblicamente, todos os outros contextos, mas o preto ele tem esse despertar, esse peso visual muito grande. Lara, tem alguma história que te fez repensar assim, sobre como as pessoas se vestem? Alguma que aconteceu que você falou assim, meu Deus? Uma história não, mas eu vejo cada vez mais as pessoas sendo bombardeadas de informação o tempo todo.
E aí elas acham que estão se vestindo de forma autêntica. Isso eu vejo assim, é recorrente no Instagram, no TikTok, qualquer rede social. As pessoas vêm com um discurso de autenticidade muito grande, mas é nítido que elas estão cada vez mais perdidas. É aquilo, né? A linha do autêntico pro brega é muito fina. É fina, mas é individual. Tem pessoas que vão sustentar um estilo mais criativo, vamos colocar assim, o que eu não sustentaria. Eu, Lara, não sustentaria. Nossa, nem eu. Mas tem pessoas que sustentam. E tudo que bem. Que tem uma personalidade super ousada. É o que mas você falou, se tem a ver com a personalidade da pessoa, ok. E quando tem a ver, ela é. E quando tem a ver, você olha para aquela pessoa e vê a autenticidade. Porque ela consegue bancar aquele visual. Mas o que eu tô falando as pessoas têm muito acesso. Então, antigamente, era muito mais difícil eu ter acesso a determinadas roupas, bolsas. Lá na minha cidade, por exemplo, a gente vestia o que vinha da escada, né? Então, foi da minha irmã. Eu fui muito privilegiada, considerando, assim, o contexto familiar, o contexto da minha cidade. Claro que a minha família, não vou negar, teve muitos privilégios. Mas, principalmente interior, tem muito isso, né? As casas que tem muitos filhos, você vai vestindo o que foi do irmão, o que foi do primo, e vai tendo... Então, assim... Na minha família, a gente faz até hoje. Até hoje. As coisas eram mais difíceis, não eram de tão fácil acesso. Hoje, você abre ali a Shein, você abre Shopee, AliExpress. Então, uma marca que antes era inalcançável... Hoje tem réplicas. Né? Não, e além de ter réplicas o tempo todo. Então, as pessoas estão bombardeadas de informação, de facilidade e incentivo de consumo. Então, o que ela... Então, vai ficar repetido. O que ela acha que está sendo autenticidade, eu sou uma pessoa autêntica, eu estou vestindo do que eu amo, na verdade, ela está vestindo mais confusão. Porque o excesso de informação gera essa confusão, entende? Você não consegue distinguir até que ponto que você realmente gosta ou você está sendo convencido externamente daquilo. Isso eu vejo e acho tristíssimo. Acho triste. Porque você vê pessoas com guarda-roupa cheio e o discurso é sempre o mesmo. Eu não tenho roupa. Eu não tenho nada para vestir. O guarda-roupa tá cheio, mas não tenho nada para vestir. Aí você olha aquele guarda-roupa, não tem coerência. Não diz respeito à personalidade daquela pessoa. Não é coerente com os valores, com os princípios, com quem ela é, com a rotina. Então, às vezes, um guarda-roupa ali cheio de roupa de balada, de festa, mas a rotina da pessoa é só de ficar dentro de casa. Completamente incoerente. Eu tenho uma estratégia que já tem muitos anos que eu utilizo. Estou tentando lembrar aqui mais ou menos quantos anos tem que eu utilizo essa estratégia, mas eu acho que foi, sei lá, talvez de 2012 para cá, por aí. Quem me conhece sabe, né? Aquela. Não, é porque eu lembrei uma história que eu conto. Eu vou fazer 34 anos, já fui professora, instrutora de informática, dava aula para adolescente. Olha que sonho. Delícia. Maravilhoso. Esses adolescentes que prestam a entrar no mercado de trabalho. E aí, a escola que eu dava aula, que eu lecionava, tinha muita gente de uma situação financeira um pouco mais humilde. Pessoas, não que eu seja rica, pelo amor de Deus, nem de saúde tanto assim. Mas... nem de saúde. Nem tanto assim de saúde também, né? Meu pai fala assim, eu sou rico só de saúde. Meu pai fala assim, mas eu já falo nem tanto assim de saúde. Mas é aquela coisa assim, porque muita gente fala assim, poxa, para eu entrar no mercado de trabalho eu não vou... professor, eu chegava muitos alunos falavam assim, porque eu tenho uma entrevista, mas eu não tenho roupa para ir na entrevista. Muitas vezes. E apesar de entender os meus privilégios, filhas de pais até hoje casados, se eu vou fazer 34, meus pais têm 37 anos de casado. Uau. Branca, né? Enfim, entendo os meus privilégios, mas a minha família sempre foi muito humilde, né? Assim, de situação difícil mesmo. Mas, graças a Deus, Deus sempre proveu, né? Pra gente se manter. E aí,
tem um momento... Eu não sou a filha rebelde. Eu fui morar sozinha, mas eu não sou a filha rebelde que saiu de casa. Meus pais que saíram. Eu conto isso e as pessoas acham que é mentira. E é verdade. Meu pai simplesmente fala... Chega um dia e fala assim, a gente precisa conversar. Falei, nossa senhora, o que eu fiz? Tô terminando com você. Quase isso. E não aí, é você, sou eu. É, tipo isso. E aí meu pai sentou assim na mesa, minha mãe do lado, ele falou assim, olha, estou indo embora pra roça, porque eu não aguento mais cidade grande, que não sei o quê. Aí eu falei, mãe? Aí minha mãe, eu não casei pra morar longe. Eu falei, mas... e eu? E aí meu pai vira... Quantos anos você tinha? Eu tinha... Isso foi 2012, eu tinha 21 anos. Nossa. E aí eu falei assim, mas e eu? E aí o meu pai vira... E que muita gente julga o meu pai um péssimo pai por isso. Por muitas coisas que o meu pai sempre falou comigo, ele sempre foi muito verdadeiro, transparente, muito sincero. E isso, eu não vi ele como um pai duro, rígido. Pra mim, eu acho que ele foi o melhor pai do mundo, porque isso me fez forte. É lógico. E ele vira pra mim e fala assim, você já é maior de idade, você tá na faculdade, você tem estágio, você não precisa mais de mim. Ele falou, juridicamente eu não tenho, legalmente eu não tenho nem mais obrigação com você. Então você fica, uai, se você quiser ir, você vai. Eu falei assim, não. Peraí, eu tava na faculdade, falei, você vai embora pra onde? E aí foram que eles decidiram ir embora pra Santa Teresa, fazer faculdade lá em Manguinhos, no IFES. Falei, eu não tenho condição de ir embora. Tava estagiando e fazendo faculdade. Falei, tá, eu vou ficar. Aí falei, tá, mas eu vou ficar onde? E aí? Ferrou, né? Ferrou, né? Aí a gente sempre pensa assim, não, eu vou pra casa com a tia que você mais tem afinidade. Falei, vou morar... Nem sei se a minha tia sabe disso, mas eu vou falar agora. Eu falei assim, pô, vou ver se a tia Márcia, que é a irmã do meu pai. Tia Márcia, me dei muito bem com ela, a filha dela praticamente minha irmã. Eu falei, vou morar com a tia Márcia. Minha mãe Enquanto você fala, eu vou descaracterizando meu look aqui, que eu tomei café, já tô morrendo de calor. E aí eu falei assim, vou morar com a tia Márcia. Minha mãe vira pra mim e fala, negativo. Você é maior de idade, mas é minha filha e minha responsabilidade. Ou você mora dentro da república ou você vai morar sozinha. Falei, eita, nós. E aí cacei um cantinho pra mim e tudo. Salário de estagiário, não dá pra muita coisa, né? E chegou num ponto que eu falei assim, cara, não dá mais pra eu continuar com o salário de estagiário. Preciso alavancar a minha carreira profissional. Preciso dar meus pulos. Preciso dar meus pulos, porque eu só pagava conta e me alimentava. Mal, porcamente, inclusive. Né? E aí... tinha que ir para uma entrevista, não tinha roupa. E aí eu falei assim, eu preciso dar meus pulos. E aí é uma dica que eu dava para os meus alunos. Eu tinha peças-chaves no guarda-roupa. Então eu falava sempre, chegava para meus alunos e falava, ó, vocês têm que ter uma camisa preta. Camisa preta é ótimo. Eu ia para entrevista de emprego de camisa polo. Eu sempre tinha uma polo no guarda-roupa. E polo baratinha, R$35 ali. Uhum. Então eu ia e só usava essa polo para entrevista. Ou consegue emprestado com alguém. Ou conseguia emprestado. Então eu tinha uma polo, porque a polo, se você tiver com calça social com a polo, você estava arrumadinho. Se você colocasse um jeans, você estava arrumadinho. Sim. De salto, de sapatilha, de tênis. A polo combinava com tudo. Então me salvava a camisa polo. Sim, perfeito. Então... comprei, e aí à medida que foi passando os meses, teve uma época que eu tinha umas 3, 4 camisas polos e comprava camisa social. Eram as minhas peças-chave. E aí depois eu falei assim, eu não tenho condição de ter muita roupa. Mas quando eu comprava, eu pensava nas que eu tinha no guarda-roupa. Essa aqui combina com qual? Eu posso usar Arrasou. Com isso, com isso, com isso, com isso. Arrasou. Então essa era a minha estratégia. Perfeita. Não tinha muito dinheiro. Não, e a sua estratégia foi muito pontual, porque quando você compra pensando no que você tem em casa e como fazer aquela combinação, é a estratégia que a gente usa para o guarda-roupa inteligente, que a gente chama. Você bate o olho numa... Vou te ensinar a comprar roupa. Muito obrigada. Então, você vai no shopping, Você pode dar essa aula pro Leonardo, para ele aprender a comprar roupa para mim? Assim, é mais legal. Aí é um pouquinho mais difícil, né? Não, a gente tá... Fiz 8 anos de casamento. 8 anos e meio hoje, inclusive. Ah, parabéns. Muito obrigada. E ele falou que nunca mais ele compra roupa pra mim. Porque uma vez ele comprou uma roupa e eu falei, mas eu não consigo usar gola alta, porque eu tenho a sensação que tá me sufocando. Aí ele me deu uma blusa assim e eu falei, mas eu não uso gola alta. Como não? Você tem uma blusa igualzinha. Eu falei, eu te dou R$10 mil agora se você achar uma blusa assim no meu guarda-roupa. Completamente desligado ele, então. Eu quero entender. Brinquei com ele. Falei assim, eu acho que você tá olhando o guarda-roupa de outra.
Ai, meu Deus do céu. Não é possível não ter nenhuma roupa. Gente. Tem que ensinar comprar, os maridos comprar roupa. Vamos fazer um workshop, vamos lançar um workshop ensinando marido, namorados, dia dos namorados. Dia dos namorados. Olha aí. Lara, eu acho que você já pode fazer esse quadro. Vamos lá. Mas eu vou ensinar as mulheres a comprar roupa. Elas vão mandar esse corte pros maridos, namorados. Não, porque a estratégia é outra. A estratégia é diferente. A mulher para comprar roupa. Geralmente, a compra, ela é impulsiva. É uma compra emocional. Você vai no shopping ou tá rolando lá o Instagram, viu que é bonito, viu que o preço tá bom. Se você tiver pessoalmente, serviu, leva. Você não leva em consideração nenhum outro contexto. Então, tem alguns passos que, assim, são inegociáveis para você decidir comprar uma peça de roupa. O primeiro passo é olhar o acabamento. Deixa eu ver a costura dessa roupa. Então, deixa eu ver se tem linha soltando. Errado. Por quê? Eu duvido que você lava a roupa à mão. Não. Joga na máquina e seja o que Deus quiser. Com certeza. Eu falo, eu paguei caro nessa máquina para ela trabalhar. Se você compra uma roupa que já tá soltando linha, que tá com acabamento mal feito, a chance dela terminar no segunda lavagem é enorme. Na primeira, mas... Entende? Então, observar os detalhes, o acabamento. Se tem botão soltando, como que tá esse acabamento. Segundo passo, ver se ela vestiu bem no seu corpo. Fatalmente, a gente precisa de um ou outro ajuste para a peça ficar boa. Não tem jeito, né? Nós duas sempre que vai bater. Podemos vestir a mesma numeração, mas nem sempre a roupa que fica boa em mim vai ficar boa em você. A altura de perna, largura de quadril, nós somos individuais. Então, experimentar, ver se vai ficar legal. E o último passo, e mais importante de todos, essa peça ela precisa gerar no mínimo 4 combinações com o que você tem em casa. Então, simula mentalmente. Olha, dá pra eu usar... seguir o último passo. Dá pra eu usar com essa, com aquela, tará. E tenta fazer essas combinações de forma mais versátil. Por exemplo, uma mais arrumadinha para um barzinho, outra para um dia a dia, outra para um look de frio, outra para um look de calor. Uhum. Então, assim você consegue rodar a peça no seu guarda-roupa e versatilizar. Vai ser uma compra inteligente. Eu penso também, tipo, assim, eu consigo colocá-la por baixo, tipo, jogar uma jaqueta, um cardigan por cima. Penso nisso também. Se fizer frio, vai ficar legal por causa da gola. Boa. Não sou tão ruim assim, não. Não, você tá no caminho certo. Ô, Lara, situação mais engraçada ou inusitada em algum atendimento? Nossa. Ou saia justa por causa de algum look. Você vê aquele programa... Putz, como é que é o nome do programa? Do SBT? Sei. Que o pessoal joga fora. Esquadrão da Moda. Você também joga fora as roupas dos seus clientes. Que maravilha. Essa é a etapa mais temida da consultoria de imagem, que é quando eu entro no guarda-roupa da pessoa. E você literalmente fala, eu vou tacar fogo nisso aqui. Nós olhamos peça por peça, acessório por acessório, tudo. Mas a minha consultoria, ela é muito mãe. Eu sou muito mãe. Eu dou muita liberdade, eu tenho que ser mais dura às vezes. Sério? Eu fiz uma consultoria de imagem com o Leonardo quando eu casei com ele. Quando casei assim, né? A gente veio morar junto antes. E aí, ele apareceu. Até apareceu ali ver que história é essa. Ele apareceu ali pra não me deixar mentir sozinho, como diz ele, né? Eu fiz uma consultoria de imagem com ele. Não parece. Tá vendo, Leonardo? Foi uma consultoria de imagem que eu fiz com você. Mulheres. Eu cheguei no guarda-roupa dele. Casou e não fez isso. Casou errado. Casou errado. E eu pegava as roupas dele. Leonardo, não sei se você sabe, ele tinha banda. Praticamente, assim, 90% do guarda-roupa do Leonardo era camisa de banda. Não me importo com isso. Mas também não precisa ser uma camisa que foi comprada em 1984, que ele tá vestindo até hoje. Então, eu falava assim, Leonardo... Essa aqui não tem como. Mas é uma camisa clássica do Ramones. Eu te dou outra camisa do Ramones, mas essa vai virar pano de limpeza. É isso. Eu também fiz isso em casa e volta e meia eu faço isso com frequência. Eu falava pra ele, escolhe uma das duas. As duas não ficam. É uma consultoria de imagem. É uma consultoria de imagem. Olha só, eu melhorei. Eu vi uma luz no fim do túnel. A minha consultoria, uma coisa que eu falo, existe a consultoria de moda e a consultoria de imagem. Eu não trabalho com moda.
Apesar de que, na nossa imagem, a gente carrega muito da moda, isso é inevitável, mas eu trabalho com comportamento humano. Porque não basta você mudar a roupa e a pessoa... Não, eu brinco que a gente faz uma investigação, é quase que uma análise. Querendo ou não, tem um pezinho de psicologia ali. Você juntou tudo que você... É uma avaliação muito densa. A sua imagem precisa refletir quem você é. Entende? Para ficar fácil, para ficar coerente, você precisa se olhar no espelho e falar, uau, essa sou eu. Uhum. E o nosso guarda-roupa, eu falo que é uma das poucas coisas que carregam nossa história do começo ao fim. Meu Deus. Pensa bem. Você tem 34 anos. Ao longo de 34 anos, você pode mudar de casa, muda de cidade, muda de estado, muda de namorado, muda de marido, muda de profissão. Você começa do zero várias vezes. Leonardo tiraria a opção aí do muda de marido. Ele fala, tira essa opção aí. Eu falo isso pra ele também. Mas assim, o guarda-roupa não. O guarda-roupa, você só vai acumulando. Mas eu faço limpas de vez em quando. Mas você tira ali o que você não usa, às vezes. O meu guarda-roupa mudou completamente, Lara. Você hoje começou do zero? Hoje, deixa eu pensar quem eu sou, qual imagem me reflete, quais as roupas me representam. Eu não, por exemplo, de roupas que eu usava em 2012... Eu não uso mais a saia de bandagem. Mas você sabe, lógico, pelo amor de Deus. Maxi colar. Mas você sabe que tem cliente que tem roupa, geralmente as menores, mais magrinhas, que não mudam muito o corpo. Tem roupa da adolescência até hoje. Não tem porque nem me entra. Tem roupa da adolescência até hoje. Muitas pessoas têm roupas antigas, quem mantém esse padrão de corpo. Não usa, mas a roupa carrega um apego emocional, carrega história. E sempre aquele negócio assim, eu não tô usando agora, mas mais pra frente pode ser útil quando surgir a ocasião. Sim, eu não tenho esse apego. A pergunta que eu faço é, mas e quando surgir a ocasião, você vai lembrar dela ou vai procurar uma nova? Uma nova. E a resposta é sempre, eu vou procurar uma nova. Então, assim, a limpeza do guarda-roupa, quando eu falo que a minha consultoria é de imagem e não de moda, é porque a triagem do guarda-roupa é um trabalho muito mais emocional ali. Nossa, de te ajudar a desapegar daquilo que não te representa mais, que não conversa com a sua história, com quem você é, com a mulher que você quer ser daí em diante. Então, não é aquilo de, vamos comprar tudo novo e jogar tudo fora. Isso é brega, isso não é. Vão ter peças de roupa que não estão no meu gosto pessoal, porque Sim. gosto é pessoal, mas que você ama. Então, vamos trazer isso para sua vida. Se você ama, como que a gente pode usar Sim. de uma maneira que vai valorizar seu corpo, vai te deixar bonita, e é bonita aos seus olhos, de acordo com, o seu desejo de imagem. Então, assim, é uma fase temida, mas ela é muito gostosa. É a minha preferida. Eu imagino, porque acho que nesse momento, eu particularmente, e eu acho que muitos mineiros têm isso, né? Gera muita história. E aí a gente... Essa parte emocional. Sim. A única peça que eu tinha ela até alguns anos atrás era um short amarelo rasgado que eu guardava. Não usava, obviamente, mas tinha um apelo emocional, porque meu tio, irmão do meu pai, já faleceu. Meu pai não, né? Meu tio falecido. A gente era muito apegado. Meu tio, inclusive, que me ensinou a ler e escrever. Eu tenho até a tatuagem da assinatura dele. Quando eu virei adolescente, eu fazia esporte, eu me desenvolvi muito rápido. Então, eu com 13 anos, as pessoas achavam que eu tinha 19, 20 anos, Olha. Porque eu era bem encorpada. E aí, eu lembro que minha mãe foi comprar roupa pra mim, já morava aqui em Vitória. Aqui em Vitória não, né? Estou em Vila Velha, mas morava na Serra. E aí, ia passar férias em Minas. Uhum. Férias da escola, passava um mês em Minas. E aí, minha mãe falava, não, tá precisando de algumas roupas e tal, vamos... comprar. E aí minha mãe comprou pra mim um short amarelo, um short jeans amarelo. E aí meu tio tinha falado comigo que ele morava, ficava assim entre a casa da minha tia e a minha casa, morava com a gente porque meu tio era paraplégico. E aí ele falava assim, esse short tá muito curto pra Lorena, morri de ciúmes. Eu falava, tá curto nada, que não sei o quê. E eu realmente não tinha, na época não tinha essa maldade e tudo. E um dia eu cheguei da escola, ele estava na minha casa, ele falou assim, tem uma surpresa para você, eu customizei o seu short, porque meu tio bordava. Então eu já tinha imaginado assim, um bordado maravilhoso. Ele bordava os panos de prata da minha avó, da minha mãe, e ele fazia muito bem. E ele falou, customizei seu short.
E eu falei assim, eu juro pra você que eu imaginei um bordado maravilhoso no meu short. Imaginei, eu falei assim, nossa... O brilho sumindo. Ele bordou a lateral, assim, do short, o bolso. E Nossa. era moda, você lembra que teve isso? Eu falei assim, meu short deve ter ficado maravilhoso, porque ele fazia muito bem. Cara, quando ele me mostrou o short, tinha cadeado, pendurado, arame passado. Ai, ele rasgou Deus. o short inteirinho. Nossa. Foi a nossa primeira briga, mas anos depois meu tio faleceu e eu guardava esse short. Justo. Justo. É. Eu também tenho uma história com uma calça. Era uma calça preta skinny. A vácuo. Eu morei com minha avó, quase 10 anos. E ela tinha pavor dessa calça, por quê? Tinha a moda das calças rasgadas e o meu dinheiro era muito contado. Então, o que eu fiz? Peguei a minha calça skinny e Voltou aí eu com olhei tudo no hoje. YouTube um tutorial. Como rasgar. Como rasgar. Nossa. E aí eu vim com a tesoura fazendo vários rasgos. Peguei E aquela pedra de de- lixar a pedra. A minha Você prima também já viu fazia esse tutorial? Não, a minha prima fez isso. Karine, essa é pra você. Ela fazia isso, comprava saia, jeans, calça e ela ia Nossa, mas acontecia eu isso com o rasguei tamanho a com minha calça aquelas inteira. pantalona. O problema é que eu rasguei a calça demais. Meu e aí Deus. toda hora, na hora de vestir, eu enganchava o pé? o buraco só ia abrindo. E minha avó ficava... Minha avó era muito vaidosa. Aham. Muito, muito, muito. Tanto é que, assim, eu fiz uma... Minha avó também já faleceu há pouco tempo. E Vó eu tinha que fiz ser uma... eterno. Ai, nem me fala, eu já fico até com vontade de chorar. Mas eu fiz uma promessa pra ela que... Nunca mais sei usar as calças skinny. Não. Fugindo da calça. Minha avó era muito vaidosa e ela passava batom pra ir dormir, você acredita? Acredito. A minha não é diferente. Meu avô fabricava cachaça e eu lembro que ela ia rotular os litros de cachaça de batom vermelho, laque no cabelo, a coisa mais Mas, linda. gente... E aí eu fiz a promessa que por ela eu ia cuidar mais da minha imagem com gosto e com, sabe? Assim, Aham. todos os dias eu vou passar o meu batom. Você precisa conhecer minha avó. Mas a questão da calça é que um belo dia minha calça sumiu. Ai, meu E Deus. ela vivia me ameaçando. Eu vou jogar essa calça no lixo, eu vou jogar essa calça fora, eu vou, mas... A calça sumiu. Tempo depois ela revelou que ela jogou a calça no lixo, que não aguentava mais me ver, que eu tava parecendo uma mendiga na rua com aquela calça. Aí a gente saiu, ela me deu uma calça nova. Olha, Bonitinha. inteira, sem nenhum rasgar. Hoje eu entendo, vó, seja lá onde a senhora estiver, eu te agradeço. E tipo assim, não sei, tem aquelas peças, aquelas roupas que a gente gosta mais. Aí você tem a oportunidade de sair e você fala, vou com aquela calça. E Eu todo tenho mundo roupa- já conhece aquela Eu calça. tenho roupa que anda sozinha. Com certeza Gente, é eu tenho. chique repetir. Ai, obrigada. Meu Deus, façam esse corte. É chique repetir. Nossa, muito É chique obrigada. repetir. Isso é um sinal de criatividade. Porque se você tem muito acervo, muita coisa... Cara, eu repito muita roupa. Porque eu aposto que você não tem um guarda-roupa lotado. Não, e eu tenho máquina de lavar. Então, graças a Deus. É sobre isso. É. Uma das minhas peças-chave, por exemplo, é body. Aí, Né? Porque funciona muito eu fácil. adoro também. Até pra amamentação. E assim, ó, liso. Isso eu aqui adoro. é maravilhoso. Se eu falo com a minha mãe, se eu puder... Quando eu era mais nova, a minha mãe não era body, era colã. Mesmo! Nossa, o áudio vai até estourar do grito que eu dei. Colã. Colã. Eu tinha muito colã. Muito na minha infância. Eu adoro também. Então hoje, se eu pudesse, se alguém quiser me presentear, inclusive, eu amo. Olha, tem um Meu aniversário quesinho ali é- de um estilo um pouquinho mais sexy. Eu gosto muito dessa coisa. Ou camisa, tipo estilo social. Uhum. Não tem como errar. Não tem como errar. Coloca um colã com uma calça e uma camisa aberta por cima. Olha isso. Tênisinho, não precisa de mais nada. Vou sair... o tênis, por exemplo, tô no ambiente de trabalho. Vou emendar pra um barzinho, alguma coisa. Quero trocar por um saltinho, uma rasteira. Você tá Isso, arrumado do mesmo jeito. Isso, pronto. É perfeito. Então, É isso. Lara, se você pudesse falar com a Lara de 10 anos atrás, Nossa. o que você diria? Foi ontem, né? Com certeza. A Lara de 10 anos atrás tinha De 21. 21. Tava em Minas ainda? Com 21? Tava em Belo Horizonte. O que eu diria pra ela? Não desiste. Nossa, é muito isso. Eu diria pra ela que resultados não são imediatos. E quanto mais ela ficar correndo atrás de
resultados momentâneos e prazeres momentâneos, menos ela vai ter. Menos ela vai ter maturidade, menos ela vai ter constância, menos ela vai ter tudo. Porque eu acredito, eu sempre carreguei isso, eu sempre tive muitos sonhos, muitos planos. Mas para você conseguir alguma coisa grande, uma viagem grande, um casamento duradouro, um relacionamento, uma profissão, não é algo que você decide, começa ali e o retorno já vem. É um pouquinho todo dia. É preciso constância, é preciso abrir mão de pequenos prazeres. Sim. É preciso abrir mão de pequenos confortos, sabendo que o retorno dessa abdicação vai vir lá na frente, no longo prazo. Uma coisa que eu sempre falei, o pessoal, eu falava isso para os meus alunos. A Lara de 10 anos atrás, ela não via isso. A Lara de 10 anos atrás, ela, apesar de ter muitos planos, muitos sonhos e tudo muito grande, até hoje eu ainda tenho muitos planos grandes. Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, ué. O mesmo trabalho. Ela fazia para conseguir na hora. E se o resultado não vinha tão rápido, não valia a pena. Não valia a pena, porque ela estava deixando, às vezes, de ir para uma festinha, deixando de dormir mais tarde, deixando... Entende? Então, assim, é muito importante isso. Quando a casca engrossou, você falou assim, não, é uma coisa que eu falava, da decisão que a gente toma com 15, 16 anos, não reflete ali na hora. Vai refletir quando você tiver 20, 22, muita Exato. coisa que você abriu mão. Exatamente. Né? Eu lembro que antes de eu desistir do direito, quando eu entendi que aquilo não era para mim, eu pensei, será que eu não devia ter seguido o caminho do concurso? Porque todo mundo fala isso, né? Você faz direito, todo mundo... É igual quando você casa e todo mundo pergunta, e o filho? Não tem? No dia que eu saí da maternidade, perguntei, e o segundo? E o próximo? Falei, gente... Entrou no direito, e o concurso? Mas você viu que saiu edital para tal concurso? Ruim quando você tem um primo na mesma profissão. Nem fala, seu primo é concursado. Não, deixa eu te contar uma história que Por seria favor. cômica se não fosse trágica. Espero que meu pai não esteja assistindo. Tô brincando. Meu pai é meu maior incentivador de tudo. Eu falo que ele Formado no direito. Meu pai, ele é o meu... Como é que chama aquela pessoa que te promove? Seu maior incentivador, patrocínio. Meu patrocinador, não. Ele é que trabalha fazendo os contatos e, sabe? Enfim, gerenciador. Ele gerencia... Pai, eu cansei da consultoria de imagem. Agora eu quero virar qualquer coisa. Vamos lá, vou te ajudar. É o seu incentivador mesmo, né? Meu pai, ele é assim. Que bom. Mas quando eu passei em direito, que saiu lá a lista de aprovados... Eram férias, logo em seguida eu fui para minha cidade. Quando eu cheguei, que o carro estava descendo o morro, minha casa ficava no meio de um morro. Sim. Eu escutei um foguete. Meu Deus. Putz, é lá em casa. A gente já sabe, a gente conhece a família que tem mineiro, Era um foguete, meu pai estourou um foguete. Quando eu penso que não podia melhorar... Ai, Jesus, viu uma telemensagem ao vivo. Eu cheguei na porta de casa, tinha uma placa. Uma placa... Placa não, como é que chama? Faixa. Faixa. Parabéns, Lara. Sua família se orgulha. A magistratura te aguarda. Nossa Senhora! Magistratura, pra quem não sabe, é o concurso de juiz. Então, amor... Nem chegou perto? Meu pai, eu não fiz direito pra ser advogada, não. Era pra ser juíza, entendeu? Um pouquinho mais assim. Então, assim, a pressão, ela vem de muito antes. E aí, ficava nessa. Putz, será? E se eu tivesse... Deu 5 anos que eu tava estudando. 5 anos. Estudando, não. De formada. 5 anos de formada. E eu lembro que a pessoa para passar para juíza era uma média de 5 anos mesmo. Porque tinha 3 anos de experiência que a pessoa precisava ter. E mais um tempo ali que ela ficava estudando e tal. Salvo raras exceções que passavam muito antes. E aí, quando eu fiz esse marco de 5 anos de carreira, já infeliz na profissão, né? Já querendo largar, eu falei, putz... Se eu tivesse estudado 1 hora por dia durante esses 5 anos, 2 horas por dia. O que são 2 horas? Você pega o seu Instagram, você passa... Você fica 2 horas. A média no Brasil é de 4 horas diárias que as pessoas ficam no celular.
E aí eu me martirizei muito, durante muito tempo. Se eu tivesse, durante esses 5 anos, abdicado de 1 hora por dia, sabe? Tido essa consciência, essa determinação. Mas as coisas acontecem como tem que ser. Exatamente. Eu hoje sou muito realizada na minha profissão, sou muito feliz. E assim, a realização que eu tenho é de ver transformação na vida das pessoas, da pessoa se olhar no espelho e falar, essa sou eu, essa é a mulher que eu sempre sonhei em enxergar, sabe? Uhum. Uma mulher que acabou de ter um filho, por exemplo, que não consegue se identificar, se reconhecer. É muito Agora, difícil. quem eu sou, além de mãe? Então, você olha no espelho e fala, uau, essa sou A eu. gente se perde além real. de mãe, além de esposa, além de profissional. Eu estou amando o que eu estou vendo. Então, é muito gratificante. É um trabalho que alimenta a alma mesmo. Lara, eu quero te agradecer por esse bate-papo delicioso. Já tô pensando assim, ai, gente, eu vou chamar a Lara para fazer vários bate-papos sobre vários temas. Pode me chamar que eu venho. E quem quiser te encontrar, como é que faz? Como é que te acha? Me encontrem na rede social, no Instagram, Lara Amantes. Acompanha. Esse sobrenome, Esse cuidado. sobrenome é único. Imagina, Você pode colocar Lara Amantes, que eu serei a única. amantes e a No única. Então, tem muito conteúdo legal. Eu tento trazer conteúdo mais denso, de conhecimento, para você aplicar no dia a dia. Não só diquinhas, né? De como usar isso, como usar aquilo, mas conteúdo mesmo para você se inteirar do assunto de consultoria de imagem, de ter uma imagem estratégica, uma imagem de valor. E se precisar entrar em contato lá no Instagram, tem o link do meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem e a gente conversa. Maravilha. Lara, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Sempre bom te encontrar e conversar com você. Eu adorei. Gente, obrigada. Lembrem-se de se inscrever no canal. Agradecer novamente ao Estúdio Subúrbia, ao Franguinho Valiates. Estou ansiosa, inclusive, para comer. Vamos pedir um agora. Poxa, hoje é terça-feira, né? Hoje não funciona. Então eu Eles vou ter que funcionam de- voltar. Que triste, né? Olha. Mas se inscrevam no canal, lembre-se disso. Se você não se inscrever na volta de Jesus, você não sobe. É isso, muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa semana. E namorados, chamem a Lara para aprender a comprar presente pro Dia dos Dia dos Namorados. namorados tá aí. Tá? Para suas respectivas namoradas e esposas. É isso. Ouviu, Leonardo? Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.